Bem-vindos, alunos, ao Instituto Caires, e hoje eu vou dar uma orientação rápida sobre como ajudar o desenvolvimento de crianças na escola, certo? O desempenho da criança, ela tem três pilares: a família, a escola e o patrimônio cultural que ela arrecada por toda a vida, mas no tempo nós estamos trabalhando na infância. A família, a gente pode considerar que é o laço primário formado pela criança, no caso, os pais, pai e mãe, em alguns casos avós, ou até mesmo aqueles conhecidos como pais de consideração. O laço primário é onde a criança primeiro cria sua confiança no ser. E para que esse ser consiga auxiliar essa criança a ter um bom desempenho, é bom seguirmos algumas regras, certo? A primeira regra que é essencial essa pessoa seguir é prover condições mínimas de dignidade para a criança. Isso é muito importante. Eu sei que nós estamos em um país pobre. A grande maioria das pessoas não conseguem trabalhar dentro disso. Só que é sempre bom você lembrar que no momento que você tem um filho, alguém sob sua responsabilidade, você deve prover condições mínimas de dignidade para essa pessoa, entendeu? Para que ela possa ter um bom desempenho, inclusive escolar, porque eles estão trabalhando com alguém que sem sua ajuda vai estar em situação de risco. Então, é extremamente fundamental que mesmo que você passe por dificuldades, consiga promover uma base para essa criança poder se estruturar. O que seria essa base? Por exemplo, essa criança não precisar se preocupar com o dinheiro. Lembrando que estamos trabalhando na condição de uma criança. Uma criança não tem que se preocupar se vai ter o que comer amanhã. Isso é muito errado, entendeu? Então, você deve estruturar a sua criança, por mais que vocês passem dificuldades, mas que no momento da infância dela, ela não tenha esse choque inicial, porque ela precisa focar no seu desenvolvimento básico, entendeu? A infância é muito importante, pois é na infância onde a criança começa a desenvolver seus mecanismos de raciocínio lógico. Então, promover condições mínimas de dignidade para a criança é o primeiro passo. O segundo passo é incentivar o acesso à cultura e à educação. O que é esse incentivo? Vamos lá. Sempre que você ter condições, dá aquela orientação. Olha, leia um livro. Olha, criança nenhuma gosta de ler. Assim, se você conseguir persuadi-la de forma que seja uma brincadeira interessante ler, ela vai querer ler. Mas pensa comigo, você chega no trabalho cansado. Será que você teria condição de ler um livro para sua criança por dia, pelo menos 5 páginas? Olha que coisa boa, você já treina a sua leitura e você já auxilia seu filho a ter mais educação. Então, é uma ajuda mútua. A cultura. Não quer que incentivar a criança a ter cultura, é fazer atividades. Nem sempre televisão, vai fazer um desenho, vai sair, vai no cinema, vai fazer uma coisa. Bruno, eu não tenho grana para bancar essas atividades extracurriculares para o meu filho. O que é que eu faço? Pega uma folha de papel. Você está vendo tal coisa na televisão? Desenha aqui, filho. Vá treinando, vai desenvolvendo sua cultura da melhor forma, entendeu? O máximo que ele conseguir arrecadar de patrimônio cultural é muito bom. E ensinar sobre responsabilidades individuais. Ensinar para a criança desde pequena que tudo que ela fizer vai haver consequência. E por mais redundante que seja, as consequências vêm depois. É até estúpido de meu parte falar isso, porque se a consequência, então é porque vai vir depois. Mas algumas pessoas esquecem disso. Então, assim, eu não falo necessariamente castigar, mas ensinar que as coisas têm um preço. E quando você não cumpre as coisas certas, você sofre consequências negativas. Isso é muito importante para a criança, certo? Então, as 3 funções básicas da família é isso, certo? Dentro disso, para poder auxiliar, o que é que eu criei aqui? Eu criei uma tabela de coisas que os pais devem fazer e coisas que os pais não devem fazer para seus filhos. Coisas que os pais devem fazer. O que é que eu recomendo? Incentivar diariamente os estudos com elogios. Chegou em casa, seu filho fez a atividade da escola, em vez de chegar e falar, mais que sua obrigação, não faz isso não. Sem ter elogio, não custa nada. Pô, filho, que bacana você fez. Agora, se ele fez errado, você tem que apontar. Filho, isso aqui foi bom você ter feito, porém isso aqui está errado e eu quero que você refaça isso novamente. Porque se você é a ligação primária do seu filho, quem ele mais confia é você. Então, ouvir isso de você, ele vai trabalhar para conquistar ainda mais sua confiança, porque ele gosta de você, entendeu? Você tem que entender isso. Segundo, olha, lembrando, elogiar diariamente não é passar pano para erros. Os erros devem ser apontados e devem ser corrigidos, beleza? Acompanhar semanalmente o desempenho na escola.
Bruno, eu trabalho de domingo a domingo, não tenho como ir para a escola. Liga. Você tem que saber semanalmente como é o desempenho de seu filho na escola. Você tem que fazer esse acompanhamento. Isso é muito importante. Primeiro, para o seu filho saber de alguma forma que você sabe o que ele faz. Então já fica mais atento. Entendeu? Você tem que chegar, olha, eu fiz tal coisa, a tia me disse que você aprontou isso, isso e isso, entendeu? Segundo, para que você possa ensiná-lo novamente sobre as responsabilidades individuais. Certo? Então, isso que eu estou falando é muito importante. É mais do que sua obrigação saber o que seu filho passa na escola. E semanalmente. Cada semana é composta por 7 dias e cada dia ele vai realizar uma atividade diferente. Então, não estou pedindo para você saber todo dia. Isso vai perguntar do ponto de vista dele. Chegou em casa e perguntar, filho, o que você fez na escola hoje? Agora, você precisa de uma orientação da escola para saber a cada semana como o seu filho está se desenvolvendo. Pois assim, desde pequeno, você pode começar a lapidar as fraquezas dele, entendeu? E trabalhar melhor nos pontos fortes. Certo? 3. Cobrar que o filho anote e apresente uma agenda diariamente. Gente, eu sei que eu falo isso em todo vídeo mesmo, mas eu sou muito chato. Agenda é essencial. Agenda é algo que eu não discuto. Nas escolas infantis, é obrigatório ter agendinha. O problema é que quando as crianças crescem, não usam mais a agenda. No período que mais deveriam usar. Então, é essencial o seu filho ter agenda, anotar e apresentar a agenda para você. Quando a criança ainda não é alfabetizada, normalmente os professores das escolas primárias anotam a agenda. Então, já é um bom exercício para você pedir para o seu filho passar a agenda limpo. Porque ele não pode ficar dependendo para sempre de outras pessoas fazendo agenda para ele. Ele precisa, o quanto antes, resolver sua própria agenda, entendeu? Suas próprias pendências. 4. Criar um sistema de recompensa para o incentivo educacional. Novamente, eu entro naquele critério. Não faz mais que a obrigação de estudar. Gente, todo mundo sabe que estudar é chato. Eu só fui começar a tomar gosto por estudo depois de velho. Estudar é muito chato, insuportável. Todo mundo já acha ruim, ainda ouve que é ruim, então não existe. Você, por mais que você fale que quando ela estudar ela vai ter um emprego bom e tudo mais, a criança ela não tem capacidade de entender a complexidade do que são os desafios do dia a dia para um adulto. Certo? Então você já tem que começar a trabalhar isso desde pequeno, que quanto mais ela estudar, melhores vão ser os incentivos. E quando eu falo incentivo, eu não falo coisa que custa determinado do gasto financeiro. Por exemplo, vamos supor que você tem um dominó em casa. Pode ser que seu filho, ele adore jogar dominó com você. Vai ter uma coisa que ele vai adorar fazer e você pode restringir essa coisa como incentivo educacional. Olha, filho, você fez tudo essa semana? No final de semana ele vai jogar um pouquinho de dominó, enquanto te almoça, deu, brinca. Você não faz... Às vezes os pais não fazem ideia de quão a atenção deles é importante para os filhos. Entendeu? Então, essas são as 4 dicas básicas que eu recomendo para auxiliar o desenvolvimento da criança na escola, por parte da família. Agora, coisa que a família não deve fazer em hipótese alguma. Primeiro, difamar a criança. Em hipótese alguma. Ficar xingando a criança. Pensa comigo. Seu filho, ele foi mal na escola. Pronto. Você começa a xingar ele de vagabundo, tudo mais, começa a xingar ele. O tempo que você gasta xingando, você não poderia averiguar a fraqueza dele e resolver o problema? É uma questão de raciocínio lógico. Ou você é um ser humano, ou você age como um quadrúpede. Eu dou aula para quem não tem as 2 patas no chão. Entendeu? Então, é uma coisa que você tem que trabalhar sempre. O tempo que eu gasto falando porcaria, eu poderia estar produzindo. Entendeu? Principalmente com uma criança. Segundo, deixar o cargo da escola a função de educar a criança. O que é isso? A obrigação dos pais é educar a criança, não da escola. A obrigação da escola é o quê? Ensinar português, ensinar matemática, ensinar as matérias que estão no grade curricular da escola. Educar é a obrigação dos pais. E se o pai deixar isso para a escola, um professor que não tem a mínima obrigação de educar, ficar a cargo disso, ele vai educar seu filho moralmente de acordo com o que ele acha que é moralmente, sendo certo ou errado. Então você não tem o direito de reclamar do que seu filho se tornar, ou caso seu filho contradiga o que você propõe, porque não foi você que educou seu filho. Eu vejo muito isso, de jogarem os filhos para as escolas educarem. Isso não é função da escola, jamais deve ser. E é até engraçado que hoje eu vejo na política o pessoal reclamando, as escolas querem doutrinar as crianças. Ué,
pais não estão criando as crianças, alguém tem que criar, jogar na mão do professor. O professor vai dar aula, vai educar moralmente o que ele achar. Culpa dos pais, não é? Se educar seu filho direito em casa, você não precisa passar por isso. Certo? Terceiro, fazer cobranças, anotações, trabalhos e atividades. Nunca faça atividade, seu filho. Mas, Bruno, vale ponto. Se ele fizer também, ele vai perder. Deixa ele perder para ele entender o valor da perda. Perder também é muito importante. Não só ganhar. Porque é perdendo que a gente aprende a ganhar. Tem muita gente que não sabe ganhar. Não sabe ganhar. Perde quando ganha e perde quando perde também. Isso é muito importante saber perder. Sua obrigação você cobra as anotações que tem que fazer seu filho, os trabalhos que tem que fazer seu filho, sozinho, você pode dar uma orientação, caso ele não sabe as atividades também. Se ele não sabe fazer atividade, você não chega e dá a resposta. Por exemplo, você está trabalhando com matemática básica. Você inventa outra conta e ensina para ele aprender a fazer a conta dele em paz. Certo? Se você também não sabe o assunto, você está muito tempo sem ir para a escola estudar, e seu filho também não sabe o assunto, aí é sua obrigação chamar o professor orientador e explicar a sua situação. Olha, eu não sei o assunto, eu tentei explicar para ele, ele não conseguiu. Outra coisa, gente, existe milhões de canais do YouTube ensinando assuntos para crianças, certo? Então, isso não existe, esse tipo de desculpa. Onde quase todo mundo tem internet, entendeu? Em algum lugar de acesso, o que não falta é material. E para os que não têm internet, vão ter que recorrer à escola. Livros à escola, entendeu? Chamar a escola e falar, olha, eu não consegui ensinar isso pro meu filho, ele não aprendeu aqui, por favor, dê uma orientação extra. É 1000 vezes melhor seu filho perder o intervalo e aprender um assunto do que ficar empurrando assunto com a barriga. Aí você fala, mas Bruno, quando ele crescer, ele aprende. Aí é uma outra questão de raciocínio lógico básico. O tempo que ele vai gastar aprendendo isso, ele já não poderia estar gastando aprendendo uma coisa mais avançada? Então seu filho vai ficar para trás dos outros. Lógica proporcional. Quarto, criar um sistema de demérito. Do mesmo jeito que eu falei, olha, um sistema de incentivo, ele precisa criar um sistema de desmérito. Por quê? Se seu filho for mal comportado na escola, se seu filho aprontar, ele tem que perder coisas. Não adianta, vou passar a mão na próxima vez eu vou fazer. Não. E na minha opinião, surra não adianta. Castigo é muito pior, porque surra é na hora, a dor passa. Quando você tira, por exemplo, hoje eu vejo as crianças loucas pro celular. Tire o celular. Hoje eu vejo crianças loucas pro futebol, indo pra rua, brincar, bater o baba na rua e tudo mais. Tira isso. Fala, olha, mas tem que deixar bem claro porque você está tirando. Filho, você errou nisso, nisso e nisso. Eu estou te tirando, só vou devolver semana que vem. Entendeu? Acabou. Toda vez que ele aprontar, você tira uma coisa dele. Garanto que ele vai aprender a se autodisciplinar. Não subestime as crianças, gente. Vamos lá, agora a questão da escola. A escola é o segundo laço formado pela criança. E é na escola onde a criança vai aprender a viver em sociedade. Porque uma coisa é estar dentro de casa, uma média de 4, 5 pessoas, outra coisa é ele ir para uma sala de aula de 30, 40 e descer para o intervalo com quase 200 crianças. Então ali é o momento onde ele vai aprender a lidar com a sociedade. Vai ganhar seu lanche, aprontar, entendeu? Ali é o momento que seu filho vai aprender. Beleza? A função da escola é ensinar matérias, não é educar moralmente seu filho. Eu repito, isso é função sua. A escola que faz isso está errada. Isso é função sua. Mas, Bruno, nós não devemos criar bons cidadãos? Devemos. Sempre devemos criar bons cidadãos. Só que pense comigo, eu volto para aquela lógica que eu falei anteriormente. Se você deixa a cargo de alguém ensinar moralmente como seu filho deve agir, você não pode reclamar depois, se ele não está agindo moralmente como você quer. Certo? Disciplinar o convívio social. Até uma coisa assim que eu noto muito, é que algumas escolas estão com falta disso. Por quê? Uma escola é uma grande sociedade. Uma sociedade muito barulhenta, diga-se de passagem. E é função da escola manter a disciplina, certo? Tanto em sala de aula quanto em fora de sala de aula. Estando no território da escola, é função da escola manter a disciplina. Principalmente as regras de convívio social dentro da escola. Não jogar lixo no chão, não brigar. Isso são as regras básicas. E eu garanto que se seu filho ficar batendo nas pessoas na escola, a escola vai dar um desmérito para ele, vai dar uma advertência.
vai dar uma punição, ele vai começar a ficar um pouco mais isolado da sala de aula, entendeu? Então essa é a função. Da mesma forma que eu falo, a escola que não consegue controlar uma sala de aula, está faltando muito corpo de funcionários bons ali. Porque é função da escola fazer isso, certo? O terceiro, relatar o desempenho dos alunos aos pais. Isso também é função da escola. Do mesmo jeito que os pais têm a função semanalmente de buscar saber de como o filho está indo, eu nem falo diariamente, porque eu sei que a maioria dos pais não tem essa condição de fazer diariamente, mas tente pelo menos uma vez por semana. Eu tenho alguns alunos, eu tenho uma turma de fundamental, eu tenho alguns alunos que os pais fazem isso diariamente, que eu acho excelente, eu não tenho dor de cabeça. Inclusive revisam o que eu ensino em casa. Então assim, eu não tenho dor de cabeça nenhuma. Eu sei que as crianças vão melhorar, eu digo até que elas estão com um nível de 2 anos acima do tempo delas. Por quê? Acompanhamento familiar e interesse da escola. Então, quando junta essas duas coisas, é uma maravilha. No caso, aqui uma observação, quando a família não consegue lidar com as matérias do aluno, ela passa para a escola ou para algum profissional de educação. Por exemplo, eu tenho uma turma de fundamental, eu tenho uma turma de ensino médio, tenho uma turma de vestibular e outra de concurso, entendeu? Eu tenho minhas categorias de ensino, além da minha turma online de redação. Fora isso, o que é que você vai trabalhar aqui? A escola ela tem que ter um controle para saber diferenciar aluno A de aluno B. Porque cada aluno é um indivíduo e seu método de aprendizado tem que ser diferente. Aqui é uma categoria. Aqui eu não tenho 40 alunos igual uma sala de aula. Cada turma minha são 10 alunos, entendeu? Agora eu sei o que cada aluno meu tem dificuldade, eu sei como cada aluno meu vai trabalhar, então eu nunca vou passar a mesma aula para cada aluno. Para mim é muito complicado pela questão de eu ter que fazer uma aula específica para cada aluno e isso é muito cansativo. Agora o rendimento também é muito maior, entendeu? Então assim, se eu estou com uma turma de 20 alunos, eu faço uma aula específica para cada um. É uma coisa, um critério meu. Só que esse foi o jeito que eu descobri de desenvolver melhor meus alunos, entendeu? E agora, para não enrolar muito, vamos para a última parte, que é a cultura. O que é cultura? Tudo que sua criança vai arrecadar, seja coisas boas ou coisas ruins, isso vai ser cultura. Então, escola, ela vai adquirir cultura. Lendo livros, ela vai adquirir cultura. Filmes, ela vai adquirir cultura. A gente vai voltar para livros, porque criança precisa ler, viu? Criança precisa ler. A idade para mim, para começar a ler, tem que ser 3 anos. Antes dos 3 anos, os pais leem para as crianças. Chegou 3 anos, as crianças têm que ler. O cérebro da criança tem plena condição de ler e escrever com 3 anos. Então, chegou nos 3 anos, acabou, é para ler. Filmes, músicas, desenhos. Ela precisa se instruir com o patrimônio cultural, entendeu? Bota para ler as placas de rua, bota para começar a conversar com as pessoas mais velhas que é claro de sua confiança que você conhece, entendeu? Para ela aprender a dialogar melhor, entendeu? Isso é muito importante, principalmente ela ouvir histórias das pessoas, ajuda ela a desenvolver mais rápido. Eu coloquei que RPG entre aspas, porque RPG é um jogo que eu jogo e eu já montei uma turma para crianças e foi sensacional. RPG é um jogo parecido um teatro, certo? Por exemplo, eu vou criar uma história na era medieval, de espada, guerra, reino, essas coisas. Cada um tem um papel. Por exemplo, um jogador é a princesa, outro é o rei, um é o cavaleiro, entendeu? E é como se fosse um teatro, ali eles vão lidar a política, vão lidar os combates da época, entendeu? E assim, como é que foi minha brincadeira? Por exemplo, todo mundo fazia parte de um exército. Para você se alistar no exército, você precisava enviar uma carta pro comandante. Rapaz, as crianças tudo começaram a escrever redação. Nossa, se soubesse eu tinha feito isso antes. Sabe? Foi um método que eu criei. O RPG é um método essencial para poder trabalhar com crianças. Foi onde eu consegui desenvolver mais a questão literária de crianças em menos tempo. E as crianças não paravam de falar, queriam jogar de novo e de novo. E elas escreveram pra caramba. E como o comandante, que no caso era eu que estava executando o papel do comandante, não aceitava erros de ortografia, nossas crianças mandavam cartas que eu não acreditei, sabe? E pior que fizeram na minha frente. Então, assim, uma forma de desenvolver cultura que eu apoio muito. Uma observação. É claro que quem tem mais renda vai conseguir dar mais acesso cultural às crianças. Vai ter dinheiro para levar a criança no museu, vai ter dinheiro para fazer várias coisas. Agora, gente, tem muita coisa que é de graça. A média, assim, de cidades médias, bora colocar cidades satélites, é pelo menos ter no mínimo 1 a 2 museus por cidade. Na minha cidade tem 4 museus e quase ninguém sabe da existência deles. São de graça a entrada. Então, com certeza na sua cidade vai ter uma coisa
que vai ser patrimônio cultural para o seu filho saber. Pode ser até uma coisa besta, você fala, nossa, isso é tão perda de tempo. Mas para a cabeça da criança, aquilo ali pode ser importante para ela absorver, entendeu? Já entra nessa questão dos méritos. Olha, se você for bem, eu vou te dar um incentivo à educação, eu vou te levar para ver uma coisa, um museu ou uma praça. Mas você leva ele para a praça, mas fala a história da praça para ele, entendeu? Tenta trabalhar com esses mecanismos com a criança. Vai ser muito bom para ela poder crescer e se desenvolver. Então, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, ativem o sininho para receber as notificações. Compartilhem o vídeo, por favor. Dúvidas, postem nos comentários. E até mais.